fazer com uma pessoa em que ela está no leito de hospital, ela está com o coração batendo, imóvel, e vivendo porque máquinas estão sustentando a circulação do seu sangue, pelo batimento de seu coração. O cérebro que conduziria tudo isso morreu. Ela está viva ou ela está morta? E os homens? Como você olharia para esta pessoa? Ela está viva ou ela está morta? Mas ela nos faz pensar a real situação dos homens, das pessoas em geral, em seu estado diante de Deus. Elas estão vivas ou elas estão mortas? Elas andam, é verdade, elas falam, elas constroem coisas fabulosas, como a tecnologia que nós desfrutamos, prédios nos quais habitamos, mas elas estão vivas ou elas estão mortas? Depende do que você entender sobre o que é vida. Nós desejamos entrar então na continuação da exposição de Romanos, no texto de Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que,
como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Que o Senhor seja glorificado também quando nós ouvimos a tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, para que o Senhor seja glorificado em todos aqueles que ouvem e que o Senhor possa aplicar aos corações para que haja vida, Senhor, sim, vida, verdadeira vida. Ó Deus amado, fala conosco. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, sim. Amém. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Uma dúvida que pode surgir no coração de uma pessoa que ouve o Evangelho é: por que Jesus sozinho pagou os pecados de muitas pessoas? Afinal das contas, se eu pequei, então alguém pagaria o meu pecado, mas outro pecou, pagaria, uma outra pessoa teria que pagar o pecado, e assim teria que ser tantos salvadores quanto o número de pessoas, já que uma pessoa substitui a outra. Não seria assim, não? Essa dúvida pode surgir. Paulo nos traz a resposta da razão pela qual apenas um homem foi suficiente para pagar legitimamente, definitivamente e eficazmente os pecados de muitos homens. E Paulo então nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Nós temos que relembrar que Paulo está citando Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3, nos diz a palavra do Senhor que, vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Um homem. Na verdade, um homem ou uma mulher, todavia, observe que Paulo fala um homem, porque, como nós lemos no capítulo 2, quem recebeu a ordenança de não comer não foi Eva, foi Adão. Eva terminou tornando-se um instrumento pelo qual entrou o pecado no mundo, mas não foi para ela que Deus deu a ordem. De forma que, vamos pensar numa empresa em que o dono da empresa chama um gerente, alguma pessoa de um cargo maior, e diz assim: olha, é para fazer desse jeito, não é para fazer assim, assim, assim. E essa pessoa, então, está encarregada de seus funcionários e transmite para eles. E ela tem que estar atenta ao andamento. Mas, de repente, acontece exatamente o oposto do que o chefe pediu. Ele não vai chamar funcionários que não colocaram em prática aquilo que foi pedido, trazendo prejuízos para a empresa. Ele chamará aquele que foi responsabilizado, o representante direto, e perguntará: o que houve? Por que fizeram exatamente o oposto do que eu disse? De forma que Adão é o responsável. E por isso é considerado um e um só. Ainda que a Eva também tenha pecado. A Eva pecou sim, indiscutivelmente. Mas ele era o representante. Ele era o legítimo representante. Ele era o responsável. Para ele a ordem foi dada. E ele não poderia ter desobedecido. Por isso, então, Paulo nos diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo.
Mas o pecado, ele não para aí. Por causa do pecado, entrou a morte. Observe que aqui a gente precisa refletir no conceito de vida e morte pela Escritura. O conceito de vida e morte que vai muito além do coração batendo. Muito além, como nos diz Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo chama de mortos pessoas que construíram casas. Paulo chama de mortos pessoas que trabalhavam, de mortos pessoas que casavam, mortos pessoas que nasciam. Paulo chama de mortos. O conceito, portanto, de vida e morte vai muito além de poder respirar, de ter o coração batendo. E, portanto, o conceito de vida também vai muito além. E é por isso que eu pergunto, você está vivo ou morto? Não, óbvio. Mas, pastor, não preciso nem responder, olha para mim, olhe para o que eu faço. Eu estou vivo. Eu estou vivinho da Silva. Estou muito bem, obrigado. Será que diante de Deus estar vivo? Porque é preciso muito mais do que um coração batendo para ter vida, para ter vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz a palavra do Senhor que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou sobre ele e ele passou a ser alma vivente. Lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, diz que Deus chama o profeta e diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, para que vivam. E em João, capítulo 20, versículo de número 22, o Senhor Jesus, pós-ressurreto, ele se dirige aos discípulos da seguinte forma, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O que é a vida? Esse é um ponto que nós também precisamos refletir num texto que vai falar sobre a representação de Adão e de Cristo. O que é a vida? O pecado trouxe a morte, mas Adão não morreu. O pecado trouxe a morte, mas eles viveram muitos anos. Em Gênesis capítulo 5, nós temos a idade dos filhos de Deus. Versículo 5 diz, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos e Paulo diz que o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte porque todos morrem, sim, é verdade.
não podemos negar essa implicação do pecado. O pecado trouxe a morte porque todos morrem. Mas o fato de que a vida consiste em estar no Criador, em ter o Espírito do Senhor. A vida não consiste em ter o coração batendo. A vida consiste em ter o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Entendemos porque o pecado trouxe a morte até para pessoas que parecem vivas. É por isso que podemos perguntar, à luz da Escritura: você está vivo ou você está morto? Você está vivo ou está morto andando por aí? Você está vivo ou você está morto? Até mesmo dentro de uma igreja visível, uma instituição, como infelizmente se tornou a igreja de nossos dias. Muitas vezes uma mera instituição. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu nunca andei com vocês, eu nunca tive comunhão com vocês, eu nunca vivi com vocês, pessoas que andaram no meio do povo de Deus. Entre os vivos estavam mortos. Você está vivo ou você está morto? A entrada do pecado no mundo trouxe não só a morte física, que é o morrer e ir para debaixo da terra, mas esta morte consiste na própria ausência, o afastamento de Deus, porque a vida está em Deus. Uma grande dificuldade para que o homem de nossos dias medite na implicação disso, nessa verdade, é que este mundo autossuficiente transformou a vida em algo meramente material, tanto que a qualidade de vida é atribuída tão somente a tudo aquilo que se propõe como esforços para uma vida saudável. Coma bem, beba bem, faça isso, faça aquilo outro, e está tudo resolvido. Como é que aqueles homens me respondem? Como é que pessoas que não tinham nada do que nós temos, nada mesmo, viveram 930 anos? Como é que pessoas que não tinham nada do que nós temos, e eu me refiro a todo o avanço tecnológico, todo o conhecimento científico que nós temos, e como é que esses homens viveram como Matusalém viveu 969 anos. Como esses homens viveram tanto? 969 anos. 969 anos, porque a vida, ela não é apenas uma matéria casual. A vida é um dom de Deus. É Deus quem a sustenta. Mas a vida de verdade, ela não é apenas ter Deus sustentando nossa vida, fazendo o nosso coração bater por mais tempo. A vida de verdade consiste em estarmos ligados ao Criador, porque quando Deus fez o homem, não fez apenas para ser como um animal que subsiste sobrevivendo, mas como um ser humano à imagem dele, que tem vida, porque a vida
não é apenas a sobrevivência, a vida, ela está relacionada à íntima relação entre o homem e o Criador. Isso é vida de verdade. Vida. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 56 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Ser um corpo verdadeiramente puro, sem pecado, a vida nele, porque o pecado será tirado. E, consequentemente, o pecado saindo, ele diz que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A vida consiste em realmente viver com o Criador. Há uma relação. O Espírito de Deus nos foi dado para que tenhamos vida e vida em abundância, disse o Senhor. Vida em abundância. Assim também a morte passou a todos os homens. Ainda no versículo 12. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Eu vou corrigir, porque a tradução porque ela ficou ambígua. Tanto que você lendo a tradução do jeito que está, dá a entender que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram, ou seja, a causa é porque todos pecaram. Bom, já que todos pecaram, então também a morte passou a todos os homens. Não é a ideia do texto, isso aqui não é uma conjunção causal. Não é. É uma preposição com um pronome relativo. E a tradução melhor seria pelo que. Ou seja, é uma consequência, não uma causa. A morte passou a todos os homens, ou seja, todos os homens já estão mortos, pelo que todos pecaram. A consequência é que todos pecam porque estão mortos, e não estão mortos porque pecam. A morte já havia alcançado os homens antes de que eles fossem para debaixo da terra. Porque a morte que o pecado trouxe é muito mais profunda do que deixar de respirar e ter seu coração batendo. Eles morreram porque o Espírito do Senhor retirou-se deles. Os homens já não viviam pelo Espírito de Deus, porque a vida está nele. A vida abundante, que é a sua ligação com Deus, a sua relação com Deus. Ele é a vida, é Ele a causa da vida. Não só porque Ele fez o homem e como um oleiro o formou e deu vida para que existisse, pensando nesta relação com todos os demais seres, mas deu vida para se relacionar com Ele. Essa é a vida, é a perfeita e eterna vida. De tal modo que aqueles que já morreram, mas também vivem. Não é o que o Senhor Jesus diz quando está refutando os saduceus que não acreditavam na ressurreição? Ele diz: vocês são ignorantes, não leram o que está escrito. Eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não entendem? Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, porque todos vivem diante dele. Mas ele está falando da alma. Ele está falando da alma. Portanto, veja que a vida é muito mais do que uma questão de ter matéria. Tem a ver com a sua relação com Deus. E pessoas que estão vivinhas da Silva aqui estão mortas diante de Deus, porque não tem nenhuma relação
com o Criador. São como, e apenas uso como analogia, comparação mesmo, como animais. Vivem sobrevivendo, vivem por viver, mas não têm vida, porque não vivem no Criador, pelo Criador. Apenas subsistem, sobrevivem. O pecado matou os homens. A igreja deve se preocupar com isso, porque a igreja não deve considerar algo simples, comum, banal, qualquer possibilidade de existir morta. Uma religião apática, uma religião morta, que sobrevive nas suas tradições, cumprindo ritos mecanicamente, quando Deus nos deu vida para vivermos abundantemente. Jesus soprou o Espírito Santo, Espírito de vida, aquele que dá vida a nós. A vida é muito mais do que sobreviver. Você está sobrevivendo ou vivendo? Pode ser que você seja a pessoa que tenha tudo. Há homens riquíssimos, que não sabem que estão mortos. Eles sobrevivem. Eles simplesmente têm tudo, mas não percebem que estão mortos por dentro. Não tem nada. Vazios. Completamente vazios. O vazio existencial que ficou muito claro na Idade Moderna, por causa do fato de que eles expurgaram Deus da sociedade. E então o homem começou a sofrer as implicações de dizer que Deus não existe, que não precisamos dele, e assim por diante. O vazio existencial que causou uma série de doenças psicossomáticas. Porque então o homem se viu como um corpo sem nada. E parece-me que a realidade da humanidade, vazia como está, se encaixa perfeitamente com o que nos diz a visão do vale de ossos secos. E nessa visão de vale de ossos secos, diz o texto que um grande exército se pôs de pé. Tinha ossos, tinha carne, mas era apenas um monte de mortos, porque não tinham o espírito. E ele diz: este exército é a casa de Israel. Um monte de corpos em pé, diante do profeta, mas todos vazios, porque lhes faltava o Espírito. E por isso o Senhor disse ao profeta: profetiza, profeta, e dize: vem, ó Espírito, vem. A casa de Israel era como homens mortos, e por isso sua trajetória, longa trajetória, que na Escritura dura 1000 anos, é uma trajetória de mortos, que não tem prazer no Senhor, que não faz a vontade do Senhor, que vive completamente contrário ao Senhor e não tem a alegria do Senhor. Porque apesar de ter carne e osso, e apesar de fazer tudo que um homem comum pode fazer, faltava-lhes o Espírito do Senhor, para que tivessem vida de verdade. Como diz o versículo 19, fazendo um pulo para nós, temos um paralelo com o 12. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa de um homem, o pecado se espalhou e os homens se tornaram mortos.
Para você entender como é que isso acontece, eu gostaria de trazer uma explicação que vai ajudar. Porque talvez você me pergunte assim, mas por que uma pessoa nasce pecadora? Tendo em vista que é comum a ideia de que o nascimento, o espírito é dado pelo Senhor, a alma, né? A alma, sua alma. Quando foi dada? Entendo eu que a melhor explicação, de fato, é que a alma humana, ela não vem simplesmente dada por Deus em um momento ali. Deus, na concepção, coloca a alma dentro do feto. A alma humana parece-nos que, para inclusive tornar mais clara ainda a explicação de por que isso foi transmitido de um para o outro, a alma humana é herdada dos seus pais, como uma célula que se divide. Uma célula que se divide. Esse fenômeno é conhecido na biologia. Uma célula que se multiplica, ela forma outra, e outra pode formar outra, e assim vai. O homem herda o pecado de seus pais, não como se ele simplesmente tivesse que cometer exatamente o mesmo, mas a mesma inclinação. Diz então Davi no Salmo de número 51, falando de sua condição miserável de um pecador diante de Deus. Ele diz: eu nasci, versículo 5, na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado passou a todos os homens, e todos morreram. Versículo 13, dando sequência, então continua dizendo: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o que ele quer dizer? Olha, se alguém questionar, mas Paulo, a lei de Moisés, ou seja, quando Deus revela a sua vontade ao homem, só foi dada muitos anos depois, milhares de anos se passaram. Então, por que havia pecado se não havia lei? Já que a lei chegou muito depois, ele diz sim, havia pecado. Todos pecavam porque estavam mortos. Todos pecavam porque estavam mortos. Havia pecado, mesmo não havendo lei. Todavia, Deus tolerou, não considerou os muitos atos de pecado contra ele, toda forma de pecado contra ele, que nós vamos ler no dilúvio, quando em Gênesis, capítulo de número 6, nós temos uma descrição do estado em que se encontrava a humanidade. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11 nos diz que o mundo estava vivendo abundantemente o pecado, mas Deus tolerou. Porque não havendo lei, os homens não conheciam exatamente o que era e o que não era o pecado, ainda que seus corações pudessem acusá-los pela lei implantada dentro deles. Deus tolerou. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte, como uma doença, passou-se adiante. A morte faz com que o pecado se proliferasse, assim como ela entrou no mundo pelo pecado. Você está vivo ou está morto? A vida ou morte em você, em Cristo, somos trazidos à vida. Portanto, você tendo entendido por que o mundo é assim, o mundo é assim porque o mundo está morto. O mundo é assim porque o pecado trouxe morte. O mundo está assim porque o homem já não vive com seu Criador, ele não vive no Criador, ele vive como um animal que sobrevive, vai caminhando até que o coração pare, porque não anda, não tem uma relação com o Criador. É por isso que o mundo é assim. Então você já pode pensar, quem pode resolver esse problema? Me diga, quem pode? Quem pode fazer com que pessoas tenham alegria?
Quem pode fazer com que pessoas tenham esperança? Quem pode fazer com que pessoas tenham prazer na vida e cheios de realmente razão e propósito de vida? Vivam, não sobrevivam, vivam, apesar de todas as situações da vida. Quem pode fazer com que o homem viva e viva em abundância, independentemente dos contextos, das situações, das circunstâncias que venham adorná-lo? Riqueza, pobreza, saúde, doença, conforto, desconforto, fartura ou escassez. Quem pode? Não serei eu nem você, porque o homem está morto, porque ele já não vive no Senhor, já não no Senhor. O Senhor se retirou dele. Vocês lembram do Saul? Lembram do Saul? Saul teve uma graça maravilhosa da parte de Deus, ser chamado de rei de Israel. Olha que bênção. Saul foi transformado em rei de Israel. Que bênção. Mas aquele homem não andava com o Senhor. E Deus então disse que o substituiria por todas as desobediências dele, de um homem que não cria no Senhor, não confiava na sua palavra e não fazia então a vontade dele, para que o povo fosse conduzido conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade dos homens. Em determinado momento, quando Deus disse, não faça isso, acabe com todo o povo de Ameleque. Mas o povo apertou Saul e disse, assim não, Saul, assim não, vamos pegar os animais, vamos fazer um churrasco. E então ele pegou, eu acho que Deus não vai ligar não. Então, fazendo a vontade do povo, diz o texto que Deus o desprezou. E depois de ter ungido a Davi no lugar de Saul, diz o texto que, tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O Espírito do Senhor se apartou de Saul. E Jesus, em um determinado momento, falando sobre a questão de expulsar os espíritos malignos pelo Espírito de Deus, ele conta uma parábola. Ele diz, olha, um homem com demônios, e o demônio sai, ele está livre. Mas diz que o demônio ele vai embora, mas rodeia por aí, não encontra lugar para pousar, para descansar. E então ele diz, sabe uma coisa, eu vou voltar. Aí ele volta para aquele cara endemoniado. E diz o texto uma coisa interessante, ele encontrou a casa ornada, toda arrumadinha, toda pronta, vazia. Aquele homem é comparado a uma casa vazia. E o Espírito diz, agora eu vou trazer 7 espíritos piores do que eu. E o estado daquele homem é pior do que o anterior. Vazia. Por quê? Porque estava vazia. É a condição do homem longe de Deus, como uma casa vazia. Ele está morto e não sabe. Uma casa vazia pode até ser apreciada. Que casa bonita! Ela pode ter muitos cômodos, ela pode ter toda a estrutura intacta, ela pode até estar mobiliada, mas se ela não é habitada, ela não cumpre o seu propósito, é uma casa vazia, ela não tem vida, e por não ter vida, logo se percebe que ela vai entrando em ruína, vai ficando envelhecida, porque não tem ninguém para cuidar dela. Ela está vazia. O homem morreu e se tornou como uma casa vazia. E sem o Espírito de Deus, para que o homem viva em Deus, porque a vida está nele, ele se tornou mercê dos demônios, que terminam fazendo daquela casa vazia
pela ausência do Espírito de Deus, uma morada de demônios para que destroem a vida destes. Por isso, tantas manifestações nos dias do Senhor Jesus. Casas vazias. Você está cheio do Espírito ou vazio? A vida e a morte. Não consiste a vida em ter o coração batendo, porque a vida consiste em estar nele. Estar cheio não consiste em estar apenas dentro deste prédio, mas estar cheio do Espírito, porque a vida consiste em ter o Espírito de Deus para viver nele. Ele é a vida, nele consiste o viver. Nele, só nele. Eles estavam mortos, mesmo que não tivesse pecado igual a Adão, mas estavam mortos, estavam vazios. E então, por causa desta morte, por estarem vazios, o pecado se proliferou. De tal modo que toda a terra estava cheia de violência à vista de Deus. Deus olhava e dizia: o mundo está terrível, porque eles estavam mortos. Porque eles estavam mortos. Qual é o problema do mundo? Como curar este mundo? Será que vai aí um carnavalzinho para movimentar o povo apático? O problema do mundo não consiste na ausência de euforias. O problema do mundo não consiste na ausência nem mesmo de dinheiro. O problema do mundo consiste na morte, porque o pecado trouxe a morte. E a morte passou a todos os homens. E homens mortos não têm o prazer da vida, porque estão mortos. Todavia, versículo 15, Paulo vai apresentar duas causas, ou dois alvos da obra de Cristo. Paulo diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, ele está comparando o tempo inteiro Adão com Jesus. Ele diz: olha, um homem trouxe o pecado ao mundo. E aí vem a nossa explicação, ou a explicação de Paulo, sobre por que um homem só foi suficiente para justificar-nos, morrendo em nosso lugar e cumprindo a palavra de Deus. No dia que você comer, certamente morrerá. Cumprindo a pena de forma suficiente, eficaz, definitiva. Porque um homem trouxe o pecado ao mundo. É justo que um homem tire o pecado do mundo. Deus, sendo justo, satisfez a sua justiça na proporção. Um homem trouxe o pecado ao mundo. É justo que um homem tire o pecado do mundo. Todavia, ele diz, há uma diferençazinha. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Ou seja, não é assim o dom gratuito da salvação, assim como foi a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, por causa do pecado de Adão, todos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí, inicialmente, ele mostra exatamente esse argumento. Um homem trouxe o pecado ao mundo e pelo pecado a morte. Então, por um homem, Deus graciosamente tirou o pecado, ou satisfez a justiça de Deus, resolveu o problema, pagou a dívida de Adão, de forma que nenhum homem será condenado ao inferno no último dia por causa de Adão. E nesse ponto, significa o pagamento da dívida original, de forma universal. Porque é uma questão de justiça. Estão todos no tribunal de Deus. Um homem peca e todos os herdeiros, como uma doença, recebem, portanto,
é a morte. O pecado de Adão trouxe todos ao tribunal. Há um pecado que está colocando todos em dívida. Há algo que precisa ser pago. Há uma justiça que precisa ser satisfeita. Vem Cristo, um único homem, e diante de toda a humanidade, ele diz: eu morrerei no lugar do pecado de Adão e Eva. No caso, Adão como um representante legítimo. Ele morre e ele paga. O dom gratuito se estende aos homens, porque a dívida de Adão foi paga. E nesse caso, entender de forma parcial é não entender o caráter de um tribunal e a própria justiça. Já que um homem trouxe o pecado ao mundo, um homem tira o pecado do mundo. E não pode se aplicar a uns e outros não. Por que não pode se aplicar a uns e outros não? Porque o pecado não é desses muitos, é dele. O pagamento original desse primeiro ponto, nós veremos o segundo ainda. O pagamento original é da dívida de Adão. Portanto, se ele pagou a dívida de Adão, ele pagou a dívida de Adão de uma vez por todas. Você chega numa lanchonete, como os jovens fazem normalmente quando saem daqui, e André, digamos assim, não está aqui, né? Não me acobaia. E alguém, aproveitando qualquer um que está por aqui, decide pagar a conta. Rafael, bondoso hoje, ganhou os salários dele, está com um dinheirinho no bolso, então ele está empolgado, e empolgado diz assim: não, tá, terminou todo mundo de comer, ele diz: eu pago a conta. Quando ele diz eu pago a conta, é a conta, e a conta é tudo aquilo que foi comprado naquela mesa, não importa quem comeu. Quem comeu ali terá sua conta paga, porque é a conta original, é a conta que está lá, digamos assim. Ele não vai perguntar quem ou não comeu, porque ele disse que ia pagar a conta. É para fazer uma certa analogia aqui. Todavia, Paulo diz assim: opa, mas não é só isso. Jesus pagou o pecado de Adão e Eva, e ninguém será condenado por causa de Adão e Eva no dia do juízo vindouro. Nenhum homem poderá dizer assim: que injustiça, Senhor, estou sendo condenado pelos pecados de outros, eu estou sendo condenado pelo pecado de Adão e Eva, mas eu não comi do fruto proibido, eu não fiz nada disso, e o Senhor está imputando sobre mim um pecado que eu não cometi. Nenhum homem poderá dizer que está sendo condenado pelo pecado de Adão, porque Jesus Cristo pagou o pecado de Adão. Todavia, veja que Paulo diz ainda no versículo 16. O dom, entretanto, porém, há algo diferente na graça divina, no pagamento da dívida, no sacrifício de Cristo, no dom gracioso da salvação. Há algo diferente. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Observe. Mas o dom não é só pelo fato de que um pecou. Há algo mais. Há algo mais. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Tudo começou lá. Um homem pecou, uma só ofensa, e o tribunal de Deus foi instalado. Um só pecado, e o tribunal de Deus foi instalado. Mas Jesus Cristo pagou a dívida. Jesus Cristo cumpriu a pena. Jesus Cristo morreu a morte que Deus havia decretado. Caso Adão pecasse, ele pagou. Mas, continua, a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação de muitas ofensas. Jesus Cristo não morreu apenas por causa de um pecado. Jesus Cristo morreu pelos muitos pecados de um povo também. E é por isso que os homens, mesmo depois da morte de Cristo na cruz, se encontrarão no tribunal de Deus, e Deus dirá: vocês serão condenados pelos seus pecados. Porque tendo Jesus pago a dívida original, Jesus
também pagou os pecados daqueles que creem, os meus pecados. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo e continuaram em pecado, eles viveram à mercê de si mesmo e desprezando a justiça do justificador, então responderão a Deus, não mais pelo pecado de Adão, mas por todos os pecados que eles pecaram contra o Senhor. Porque estão mortos. E por causa da morte, todos pecaram. O pecado original trouxe a morte. E mesmo que tenha sido pago, a morte prevaleceu. E por causa da morte, também todos pecaram. Então, e agora? Quem pagará o pecado desse todos? E por isso Paulo diz que o dom gratuito de Deus superabunda, é muito maior do que o juízo. Como diz o versículo 20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus superabundou, porque Cristo não pagou o pecado de um homem só, mas o pecado de todo o seu povo, de todo aquele que, olhando para o justo e o justificador, reconheceu sua miséria, não apenas por causa da morte que Adão trouxe, mas por causa do pecado decorrente desta morte que cada um cometeu. Versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, a salvação de Cristo superabunda graciosamente sobre os muitos pecados daqueles que, estando outrora mortos, encontram vida. Vida. Eles reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Reinarão em vida. Jesus Cristo pagou a nossa pena, mas também trouxe vida. Porque enquanto os homens estiverem mortos, eles viverão em pecado indiferentemente, mesmo sabendo que Deus, o Criador, está presente. Jesus Cristo dá vida, vida. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele nos diz: logo já não sou eu quem vive. Eu estava morto. Portanto, agora não sou eu quem vive. Ele me deu vida. A obra redentora que começa na justificação, sim, e só poderia começar na justificação, porque se Cristo não tivesse pago a nossa dívida, não poderíamos ter vida, porque ainda estaríamos em dívida para com Deus. E uma vez satisfeita a justiça de Deus, pago o pecado nosso, além do de Adão e Eva, agora nós podemos receber vida. E ele diz: então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, versículo 18, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Agora em Cristo, nós não somos apenas livrados da condenação.
agora recebemos vida. Vida para viver. Para viver realmente nele e para ele. Viver. O pecado foi pago? Foi. Jesus Cristo pagou o pecado original por todos os homens. Paulo diz aqui, assim como veio sobre todos os homens, ele também tirou de todos os homens. E tendo em vista que o versículo, ele está dentro do mesmo contexto, e todo ele construído dentro de uma única ideia, não poderíamos traduzir ou interpretar todos e todos de forma diferente. Ele está dizendo, o pecado de Adão foi pago por Jesus, por todos os homens, mas eles ainda estão mortos. E aqueles que estão mortos continuarão pecando contra Deus, continuarão vivendo longe de Deus. Mas aqueles que recebem vida em Jesus viverão para Ele. A justificação também é o início da nova vida. A igreja tem que ser viva. A igreja tem que viver com uma vida abundante, porque foi isso que Jesus trouxe para nós por meio da justificação. O pagamento da dívida trouxe também vida, porque uma vez satisfeita a justiça de Deus, Jesus enviou o seu Espírito de novo. O homem perdeu o Espírito de Deus. O homem perdeu a comunhão com o Senhor. O homem é como uma casa vazia, que pode ser morada de demônios, porque está vazia. O homem não encontra, portanto, causa e propósito para viver, e você encontrará isso na sociedade. Quão antiga é a pergunta da humanidade? Qual é a razão da vida? Qual o propósito dela? Quantos filósofos tentaram explicar qual a razão da vida, qual o propósito dela? É uma necessidade do homem. O homem, como uma casa vazia, ele não encontra propósito e causa para viver. Porque o homem foi feito para ser a habitação do Espírito Santo. O homem foi feito para ser um templo de Deus. Somos juntos chamados de templos do Espírito Santo. Paulo diz em Coríntios sobre essa nossa relação com o Senhor, versículo 16 do capítulo 3, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito do Senhor saiu do homem porque o pecado trouxe a morte então. A morte é essa ausência. Mas Jesus Cristo soprou o Espírito novamente, porque pela sua morte ele trouxe vida. E é essa nova vida, então, que faz com que a vida realmente tenha sentido. Nós realmente temos vida. Não apenas temos um coração batendo, não apenas estamos andando e nos movendo, nós temos vida, uma vida que nenhuma pessoa conhecerá sem o Espírito de Deus, e não tenho como dar a você a oportunidade de sentir, de desfrutar, de experimentar aquilo que só Deus pode dar. Porque a vida do homem não consiste em ter um coração batendo. A vida do homem consiste em ter o Espírito do Senhor habitando nele, de forma que ele tenha vida. A vida é viver no Espírito de Deus, é viver em Deus. Isso é vida. Você está vivo ou está morto? Você está vazio ou está cheio do Senhor? Do Senhor. Paulo continua dizendo no versículo 19, como nós lemos antes, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Para que então a lei?
a lei só piorou. Porque a lei tornou os homens culpados diante de Deus mais do que já eram. Porque se na ausência da lei já é o homem culpado diante de Deus por viver de forma contrária a Deus, muito mais, conhecendo a lei, é o homem considerado pecador ao quebrar a lei de Deus. Portanto, a lei só piorou a situação. Mas o conforto que Deus nos dá é que onde abundou o pecado, ou seja, em toda a quebra da lei, em tudo aquilo que os judeus fizeram, capítulo 3 de Romanos, versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. E esses, com seus muitos pecados, têm o conforto de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a justiça de Cristo satisfez a ira de Deus pelo pecado de muitos e os muitos pecados destes que foram redimidos por Cristo Jesus. Justificados, mas também vivificados. Vida. Meu irmão, ser cristão é ter vida. Ser cristão é ter vida de verdade. É saber que reinará em vida. E ter o início deste reinado, dessa vivência no reino aqui. É viver a eternidade que Deus tem para nós já. É desfrutar da relação abundante com Deus aqui. É entender o que é ter vida, porque Deus, que é a vida, a nossa vida, de fato, habita em nós. Ser cristão não é estar numa religião. Ser cristão não é estar em quatro paredes. Ser cristão não é apenas viver como membro de uma denominação. Ser cristão é ter vida em Cristo, de forma que na justiça dele, então desfrute de toda a abundância da nova vida que ele tem para dar e que nos concedeu ao soprar de seu Espírito, que é o Espírito de vida. O Espírito de vida. A justiça de Cristo possibilitou a vida de Cristo em nós. Você está vivo? Ou você apenas está fazendo parte de uma religião? Há tanto cristianismo nesse mundo, e você vê tanta apatia nesse mundo, e você entende agora por que é possível tanto cristianismo apático, tanta institucionalização apática, tanta coisa morta com o nome de cristianismo. É possível você entender agora, porque muitos dirão, mas Senhor, eu não estava por aqui, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, aquilo outro. Porque não se trata de ser aparentemente cristão, ou ter um nome numa denominação. Se trata de ter vida. Se trata de ter a vida que foi perdida com o pecado. Para a eternidade, viver com Deus. Essa é a nova criação. Essa é a nova criação que até a criação aguarda. Como diz Paulo mesmo em Romanos capítulo 8. Ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação está aguardando o dia que Deus vai mostrar para todos quem são os verdadeiros filhos dele. Quem são os que têm vida, aqueles que não estão apenas como missa de corpo presente, que estão apenas vivendo como animais, que vão sobrevivendo, mas que não desfrutam de uma vida em abundância, porque Deus não habita neles, e eles não andam com Deus, portanto não há vida, porque o Espírito de Deus não está ali. A criação está esperando o dia em que haverá a revelação daqueles que estão cheios do Espírito de Deus, que têm vida e que, portanto, viverão no novo céu, a nova terra. A criação
aguarda a revelação destes, porque são estes que viverão para sempre com o Senhor, desfrutando da vida, verdadeira vida, que é viver em Deus. É por isso que nós devemos cuidar de nosso relacionamento com o Senhor. Meu Deus, é andar contigo, pregar a verdade para as pessoas, porque não adianta trazer para cá não, olha, você pode encher aqui, ó. Você pode fazer café, almoço e janta e encher isso aqui, cheio de gente. E quem sabe apenas uma pessoa realmente terá vida no meio de todos estes. Por isso se trata de realmente pregar a palavra, confiando no poder do Espírito, porque a vida que Deus tem para dar, por meio da justiça de Cristo e do Espírito de Deus, que dá vida, nova vida, só Ele pode dar, mais ninguém. Então quero levar você a uma reflexão. Você realmente tem vivido ou só sobrevivido? Você realmente tem desfrutado da abundância de uma nova vida, ainda que marcada pela fragilidade de um mundo caído? Ou tem apenas se acostumado com a religiosidade de um cristianismo de aparência? Você desfruta da alegria da salvação, a alegria da salvação que é notoriamente, nitidamente, claramente desfrutada por aqueles que o Senhor alcançou, como, por exemplo, nós encontramos no versículo tão citado por nós, como Salmo 16, em que Davi diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, veja, em Deus há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. No Salmo 27, ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E é por isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vivam a nova vida no Senhor, desfrutem dela, desta comunhão que foi reatada, nesta relação que passou a existir pelo fato de que o Espírito de Deus nos foi dado novamente, para que aquele que estava morto tivesse vida, e vida em abundância. E é por isso que Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele não se referia a riquezas celestiais, ele não se referia à abundância de uma criação diversificada, ele se referia a andar, viver, se mover em Deus. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância significa viver, verdadeiramente viver. Em outras palavras, a verdadeira vida consiste no fato de viver em Deus. Não há vida sem Ele. Não há vida. Os homens apenas passeiam por aí, vagueiam por aí e sobrevivem. Mas eles só conhecerão a vida quando pelo Senhor Jesus o Espírito de Deus lhes for dado outra vez. Aquele que um dia nos foi dado em Adão, ser dado outra vez em Jesus. Aquele que por causa de Adão nos foi tirado da humanidade, ser dado outra vez por meio de Jesus. Porque a vida consiste em estar em Deus. Isto é a vida. Então,
Você que já teve a vida, desfrute dela ao máximo. Por isso Deus dirá a Paulo em Coríntios: a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, Paulo, porque a minha graça basta. E ele diz: então me alegrarei nas necessidades, então me alegrarei nos sofrimentos, nas dificuldades, e a graça de Deus continuará bastando, porque a vida está nele, em Deus. Ele é a vida, ele é. E é não tê-lo em que não há vida. Portanto, em tê-lo, nós temos verdadeira vida. Então, desfrute. Não há nada que o mundo possa fazer ou oferecer que substitua a verdadeira vida que nós alcançamos graciosamente em Cristo. A vida está nele. Então, por que viver como se o mundo tivesse algo melhor a oferecer? O mundo está morto em seus delitos e pecados e não conhecerá a vida até que alguém conheça a Cristo e receba a vida que Ele tem para dar. O mundo não sabe o que é vida. Então não vá olhar para o mundo como se o mundo tivesse algo para dar. Ah, como eu queria ser rico como pessoas do mundo, como se isso trouxesse toda a felicidade. Ele nem sabe o que é vida. Como saber o que é felicidade? Ele não sabe o que é viver, ele sobrevive, e o maior conforto que o mundo possa dar não significa vida. Portanto, nada é melhor ou substitui a vida, a verdadeira vida que Cristo tem para dar. Então, por que olhar para o mundo como se tivesse algo melhor? E você que ainda não conhece a Jesus, e você que acha que simplesmente pode continuar vivendo assim, você está vivo? Está morto? Tem certeza que tem vida? Seu coração pode estar batendo forte, mas dentro de você não há nada. Como uma casa vazia, sombria, que será habitada por pestes, muitas pestes. É assim o coração daquele que ainda não foi habitado pelo Espírito do Senhor. Porque a vida está no Senhor. Então corra para Ele. Porque enquanto o Senhor não voltar, ainda há oportunidade de ter vida, e vida em abundância, por meio de Jesus Cristo. Paulo conclui dizendo, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus reina em sua igreja, por causa da justiça de Jesus, para a vida eterna. De forma que a vida começa aqui, mas ela durará para sempre. A vida abundante que o Espírito tem para dar começa aqui, mas durará para sempre. Você quer mais alguma coisa? Tem alguma coisa a mais que você precisa? Então viva abundantemente e traga as implicações disso para a sua vida como igreja. Viva abundantemente a vida da igreja. Viva abundantemente todas as bênçãos de Deus. É a vida que Ele tem para dar. Viva! Como nos diz que a igreja vivia, partindo pão de casa em casa, orando unânimes todos os dias, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, desfrutando da nova vida, porque o Espírito de Deus habita no seu povo abundantemente, levando-o para a eternidade. Desfrute da nova vida que Deus tem para dar. Não a despreze, não a trate como coisa de pouco valor. Não desperdice como alguém que recebe um manjar.
como alguém que recebe uma grande bênção, como alguém que é muito beneficiado e descarta aquilo como se não tivesse valor nenhum. Não faça isso, viva, porque tudo que nós precisamos nos foi dado em Cristo Jesus. Vida. Tudo que nós precisamos era vida, e essa vida nos foi dada em Cristo Jesus, pelo Espírito que nos foi enviado. Então desfrute. Desfrute todos os dias. Porque muitos, sem perceber que essa é a verdadeira vida, fazem da igreja apenas o viver ritos. Para muitas pessoas, ser cristão é vir aqui nos domingos e deu. Para muitos, ser cristão é participar de uma programação aqui, outra ali e deu. Para muitos, ser cristão é uma coisa tão meramente ritualística, tudo é tão institucionalizado, que parece que ser cristão se resume a isso. Não é. E não é, porque ser cristão é ter vida. Então, o que você está fazendo? Desperdiçando a nova vida, em vez de aproveitá-la ao máximo, nessa relação com Deus pela oração, nessa relação com Deus pela leitura e meditação, nessa relação com Deus pela comunhão com os irmãos, nessa relação com Deus no prazer de servir, nessa relação com Deus em tudo aquilo que nos foi concedido, nessa atmosfera graciosa em que Deus se manifesta no meio da sua igreja. Para de viver como se o cristianismo fosse apenas o cumprimento de uns poucos ritos, porque até mesmo o culto ao Senhor, ele deve ser dado por pessoas vivas, não mortas. Deus não recebe o culto de pessoas mortas, mas vivas, vivas porque o Espírito de Deus deu vida para elas, para que seja um culto em que Deus seja glorificado verdadeiramente, por alguém que, diz Paulo em Romanos 8, é ouvido pelo Espírito do Senhor a falar como convém, a dar a Deus o culto que lhe agrada. Pessoas vivas oferecem um culto vivo ao Senhor. Então viva toda a beleza da verdadeira vida que Deus tem para dar. Essa é a vida que Deus nos deu para a eternidade.